Eu aposto que você já contou coisas ou planos ou conquistas para algumas pessoas e você se frustrou no decorrer do tempo com a reação dessas pessoas. Aquele momento de inquietação onde você recebe aquela notícia maravilhosa ou que você conquista algo tão bom e você fala, essa pessoa aqui ela precisa saber. Nossa, eu preciso contar para essa pessoa. E às vezes é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que você jamais imaginaria que fosse uma pessoa que talvez no futuro ou em algum momento da vida ela iria torcer contra você. E depois que você contou isso para ela, a pessoa até recebeu muito bem, mas com o tempo você percebeu que a pessoa ela começou a agir de forma diferente. Ela começou a ter uns comportamentos que ela não tinha com você antes. Uma das maiores lições da vida é que nem tudo que nós conquistamos pode ser falado. Nem todo mundo que está ao seu redor, de fato, acredita e torce por você. Às vezes, as pessoas mais próximas a você são aquelas pessoas que menos vão acreditar em você, que menos vão te incentivar. Ou seja, você fica até um pouco desconfortável de saber, caramba, será que se essa pessoa que se diz a minha melhor amiga, ou essa pessoa que eu confiei a minha vida toda, ou essa pessoa que eu estou sempre contando a minha vida, será que de fato ela está torcendo para o meu sucesso? Será que de fato ela está torcendo para o meu bem? Será que de fato ela está torcendo ou celebrando de fato as minhas conquistas? Será que eu não estou falando demais? Isso é uma das coisas que a vida ensina, pelo menos para mim, a vida me ensinou muito. Eu já nunca fui uma pessoa de ficar compartilhando conquistas com os outros, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou do apoio daquelas pessoas que eu confio. Para qualquer coisa, por exemplo, às vezes um canal no YouTube, um projeto de música ou alguma atividade que eu goste de fazer e queira contar com um amigo ou com uma pessoa. Então, para mim é muito importante ter apoio, né? Talvez para você também. E até para ter apoio das pessoas, às vezes nós nos frustramos, porque é como diz o ditado, né? A gente veio sozinho para esse mundo e a gente vai voltar para o céu sozinho. E não é que você tenha que esperar ou que a gente fique esperando isso dos outros, é que a gente às vezes precisa. E às vezes você conquista alguma coisa, às vezes você ganha alguma coisa, às vezes você se torna alguma coisa. E aquelas pessoas que que estavam tão próximas de você, com o tempo você começa a ver que essas pessoas mudam o comportamento com você, né? Por exemplo, às vezes você tem um dom, às vezes você tem um bom emprego, às vezes você tem uma família perfeita, às vezes você tem um carro, às vezes você tem uma casa, às vezes você é bem sucedido em várias áreas e você começa a perceber que aquelas pessoas que estão próximas de você, elas já não têm o mesmo comportamento. Eu aprendi isso na vida. Aprendi que a maioria das pessoas que às vezes a gente espera apoio, espera caramba, sabe? A gente espera algo diferente quando você vai contar uma coisa positiva sobre você. São as pessoas que muitas vezes a gente acaba se frustrando. Errado estamos nós de não saber, acreditar somente em nós e ter um sentimento independente do que as pessoas vão achar. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu comecei a desenvolver isso em mim não faz muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que abri minha vida para todo mundo, todo mundo sabe o que está acontecendo na minha vida. E às vezes eu fazia algumas coisas e eu via que as pessoas que eu mais precisava de apoio, lideranças e gente que está acima de mim, são as que menos apoiavam, são as que menos estavam ali. Depois que o negócio dava certo, que estava tudo lá em cima, que estava tudo... Aí ouviam, que bom, deu certo, você é um menino incrível, você é um cara que tem um talento, você é um cara que... Ô Felipe, aí começa um tipo de bajulação que não vem de um apoio verdadeiro. Eu tive pouquíssimos amigos e tenho pouquíssimas pessoas que torcem de fato para o meu sucesso. E é isso que você tem que aprender também. Na sua vida, você pode estar cercado de pessoas e amigos, mas são poucos e talvez quase nenhum que de fato vão torcer para o seu sucesso quando você casar, quando você tiver um filho, quando você tiver um bom emprego, que vão olhar para a sua vida sem uma palavrinha que eu odeio, que muita gente sente um pelo outro, que é a inveja, né?
a inveja ela tem um poder de sugar tudo que é positivo na vida de alguém. Então, a gente acaba aprendendo com o tempo, a gente acaba vivendo, né? A gente acaba sentindo na pele. E eu coloquei diante de Deus uma coisa, eu falei, Senhor, que eu seja uma pessoa que, com os meus amigos, com aquelas pessoas que de fato estão ao meu redor, que confiam em mim, que eu seja de fato verdadeiro. A grande característica de um líder poderoso é saber que tem pessoas ao seu lado que são melhores do que ele e aproveitar a capacidade delas para crescer e ir muito além, para que as pessoas que estão ao seu redor venham suceder, dar continuidade ao seu legado. Então, assim, é uma questão de ser inteligente. Se eu vejo uma pessoa que tem mais talento do que eu, que tem mais coisas do que eu, que é mais rica do que eu, que tem mais oportunidades do que eu vou querer essa pessoa perto de mim com sinceridade, sem inveja. Para quê? Para que a partir disso ela cresça e eu também cresça. Às vezes as pessoas elas confundem as coisas. Eu vou tentar explicar para você de uma outra maneira. Não existe forma melhor do que você reconhecer o seu lugar, a sua limitação, o que você tem e o que você faz. Algumas pessoas são dotadas de dons, de criatividade, de talento, de sorte. A Bíblia fala sobre sorte. Às vezes a pessoa é uma sortuda. Ela ganhou na Mega Sena, ficou milionária. Cara, deseje o melhor, que ela saiba administrar todo aquele dinheiro. Só que eu vejo que por muito pouco e por coisas muito inúteis e pequenas, as pessoas não torcem de verdade, com o coração sincero umas pelas outras. E às vezes são pessoas que não têm nada. Infelizmente o jogo do ego ainda é muito operante na vida, na alma do ser humano, né? Então, quando você vê uma pessoa conquistar, ou quando você conquistar alguma coisa, fique em silêncio, aprenda a ficar em silêncio, a conquistar em silêncio e aprenda a quem falar, para quem falar as suas conquistas, as suas vitórias. E às vezes, olha, eu digo que mesmo a gente sendo cauteloso, tá? Mesmo a gente sendo cauteloso, a gente ainda erra. Às vezes a gente fala, eu tenho um amigo aqui, esse daqui, cara, eu vou contar, eu vou falar esse plano, eu vou fazer aquilo, e você conta, faz tudo. Aí com o tempo você percebe que ela era mais uma simpatizante com você do que uma amiga ou um amigo verdadeiro. Que ele não era nenhum tipo de apoiador, mas ele era um curioso, ele só estava perto de você por curiosidade, para saber da sua vida, para saber o que você tem, o que você não tem, onde você errou, onde você acertou. E aí você fala assim, poxa, eu confiei tanto nessa pessoa, e agora que eu conquistei isso, que era algo bom para mim, eu pensei que ela ia se alegrar comigo, mas ela acabou tendo outro comportamento. E diante disso tudo a gente precisa aprender a, de fato, se calar e se colocar no lugar de uma pessoa verdadeira. E eu digo muito mais do que se colocar no lugar, mas de fato ser verdadeiro. Se você vê uma pessoa que está confiando em você, que conquistou as coisas, ou que de repente ela tem dons, criatividade, ela tem coisas que são maiores do que você, ninguém é melhor do que ninguém, o famoso que... Mas às vezes a gente tem que reconhecer, caramba, essa pessoa é mais talentosa do que eu, caramba, essa pessoa é mais inteligente, mais esperta, nossa, essa pessoa é mais forte, nossa, essa pessoa aqui... A gente precisa reconhecer, a gente precisa ser verdadeiro, falta gente de verdade no mundo, né? Deus, ele sempre está com a mão estendida para todos. Deus, né, não tem filhos prediletos. Deus tem os filhos que o preferem mais, que o buscam mais. É sobre isso. Tem coisas que Deus faz na vida da gente que as pessoas olham e elas falam, amém, nossa, que bênção, sério, que bênção. E por trás elas não entendem, elas não querem aceitar que você simplesmente é abençoado. Que você simplesmente é um cara que prefere estar debaixo da graça, da misericórdia de Deus. E é Ele quem me recompensa, é Ele quem te recompensa. É um pouco sobre isso, sabe? E às vezes nem nós sabemos, poxa Deus, o Senhor está me abençoando dessa maneira que eu nem mereço. Como é que outros querem questionar isso? Então assim, sinta-se abençoado, seja abençoado e abençoe as outras pessoas. Se isso faz sentido para você, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.